Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 90, pregado na noite de domingo, 29 de junho de 1856, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Certamente, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Hebreus 2:16. O Deus Todo-Poderoso, que habitava sozinho, decidiu manifestar-se por meio de obras criadas que deveriam mostrar sua sabedoria e poder. Quando ele começou a grandiosa obra da criação, determinou em sua própria mente que formaria uma variedade de obras e que todas as suas criaturas não teriam a mesma forma, natureza, grandeza ou dignidade. Assim, ele fez alguns grãos de poeira e outros montanhas de magnitude estupenda. Ele criou algumas gotas e alguns oceanos, algumas colinas majestosas e alguns vales. Mesmo em suas obras inanimadas, ele preservou uma maravilhosa variedade. Ele não deu a todas as estrelas a mesma glória, nem a todos os mundos a mesma massa ponderosa. Ele não deu a todas as rochas a mesma textura, nem a todos os mares a mesma forma ou feição, mas em suas mãos ele se agradou de observar uma variedade infinita. Quando ele passou a criar criaturas vivas, também ali encontramos distinções que devemos observar. Do verme à águia, da águia ao homem, do homem ao anjo. Esses são os degraus da bondade criativa na formação dos seres animados. Ele não fez todas as criaturas águias, nem formou todos os seres como vermes, mas tendo o direito de fazer o que quiser com o que é seu, ele exerceu esse direito ao criar uma criatura, o majestoso leão, rei da floresta, e outra, o cordeiro inofensivo, que será devorado sem poder resistir ao seu inimigo ou defender-se. Ele fez suas criaturas exatamente como lhe pareceu adequado. Ele deu a uma rapidez nos pés, a outra velocidade de asa, a uma clareza de visão, a outra força de tendão. Ele não seguiu nenhuma regra fixa em sua criação, mas fez exatamente como lhe agradou na organização de formas que ele animou. Assim também, devemos observar uma grande diferença entre os seres racionais que ele criou. Ele não fez todos os homens iguais. Eles diferem muito. Do homem do menor intelecto ao homem de mente majestosa. Há muitos degraus. Então, há a ordem mais elevada de criaturas racionais, muito superiores ao homem não regenerado do que o homem jamais pode ser em relação aos seus semelhantes, a saber, a ordem dos anjos. E na formação de anjos e homens, Deus novamente exerceu o seu próprio direito de criar como lhe agradasse, de fazer exatamente como lhe aprouvesse com o que é seu. Daí que nem todos os anjos são iguais em dignidade, e nem todos os homens são iguais em intelecto. Ele os fez diferentes. Agora desejamos chamar sua atenção para dois exemplos de Deus fazendo o que lhe agrada na formação das obras de suas mãos. No caso dos anjos e no caso dos homens. Os anjos nasceram primeiro. Deus os criou e agradou-lhe dar-lhes livre-arbítrio para fazer o que quisessem, para escolher o bem ou preferir o mal, assim como fez com o homem. Ele deu-lhes essa estipulação, que se preferissem o bem, então sua posição no céu estaria para sempre fixa e firme. Mas se pecassem, seriam punidos por sua culpa e expulsos da presença de sua glória para as chamas do fogo. Em uma hora má, Satanás, um dos chefes dos anjos, se rebelou. Ele tentou outros e levou uma parte das estrelas do céu ao erro. Deus, em sua divina vingança, feriu esses anjos rebeldes, expulsou-os de seus tronos celestiais, baniu-os de suas moradas de felicidade e glória e enviou-os para habitar para sempre no abismo do inferno. Os demais ele confirmou, chamando-os de anjos eleitos.
Ele tornou seus tronos eternamente seguros e deu-lhes uma herança de coroas que, sustentadas por sua graça, preservaram pela justiça de sua santa conduta. Depois disso, agradou-lhe criar uma raça de seres chamados homens. Ele não os criou todos de uma vez. Ele fez apenas 2 deles, Adão e Eva, e confiou-lhes a segurança de toda a sua descendência ao longo de todas as gerações. Ele disse a Adão, como dissera aos anjos: eu te dou livre-arbítrio, podes obedecer ou desobedecer, como quiseres. Aqui está minha lei, você não deve tocar naquela árvore. O mandamento, de modo algum, é incômodo. Guardar esse mandamento não será difícil para ti, pois te dei livre-arbítrio para escolher o bem. No entanto, aconteceu, para a grande miséria do homem, que Adão quebrou o pacto das obras. Ele tocou no fruto maldito, e naquele dia ele caiu. Ah, que queda foi aquela! Então você, eu e todos nós caímos enquanto o maldito pecado triunfava sobre nós. Não houve homens que ficaram de pé. Houve alguns anjos que ficaram, mas nenhum homem, pois a queda de Adão foi a queda de toda a nossa raça. Depois que uma parte dos anjos caiu, agradou a Deus selar seu destino e torná-lo firme e seguro. Mas quando o homem caiu, isso não agradou a Deus da mesma forma. Ele havia ameaçado puni-lo e puniu, mas em sua infinita misericórdia, ele selecionou uma parte da raça humana. Na verdade, ele os elegeu antes da fundação do mundo, a quem ele fez o objeto de seu afeto especial, para quem ele providenciou um precioso remédio, com quem ele fez uma aliança de salvação e assegurou-a pelo sangue de seu Filho eterno. Essas são as pessoas que chamamos de eleitas. E aqueles que ele deixou perecer, perecem por causa de seus próprios pecados, justamente para o louvor de sua gloriosa justiça. Agora, aqui você nota a soberania divina. Soberania em que Deus escolheu colocar tanto os homens quanto os anjos na posição de seu livre-arbítrio. Soberania em que ele escolheu punir todos os anjos caídos com destruição completa, sem nenhuma misericórdia. Ele não deve isso a ninguém, nem a anjos e nem a homens. Soberania em que ele escolheu dar uma trégua à raça humana e conceder um perdão eterno a um número que ninguém pode contar, escolhido entre os homens, os quais infalivelmente serão encontrados à sua mão direita no alto. Meu texto menciona esse grande fato, pois quando traduzido corretamente, ele se lê assim: ele não tomou sobre si os anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Como este texto tem 2 traduções, darei a vocês os 2 significados da forma mais breve possível. Em primeiro lugar, a tradução da nossa versão autorizada diz assim: ele não tomou sobre si a natureza dos anjos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando veio do céu para morrer, não tomou sobre si a natureza dos anjos. Seria um ato de condescendência imenso, mais do que se um serafim tivesse se transformado em uma formiga. Para o Filho de Deus Todo-Poderoso ter se vestido da forma até mesmo do arcanjo Gabriel. Mas sua condescendência determinou que, se ele decidisse rebaixar-se, ele desceria até o grau mais baixo. Se ele se tornasse uma criatura, não se tornaria a mais nobre das criaturas, mas uma das mais ignóbeis dos seres racionais, ou seja, o homem. Portanto, ele não desceu ao degrau intermediário de ser um anjo, mas ele se rebaixou totalmente e se tornou homem. Ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Vamos notar a sabedoria e o amor dessa escolha, e acredito que haverá algo que nos fará glorificar a Deus por assim ter feito. Em primeiro lugar, se Cristo tivesse tomado sobre si a natureza dos anjos, ele nunca poderia ter feito expiação pelo homem, deixando de lado a ideia de que, se ele viesse para salvar o homem, pareceria inadequado se ele tivesse vindo na forma de anjo. Você deve admitir que, se ele tivesse feito isso, ele não poderia ter experimentado a morte. Como os anjos poderiam morrer? Podemos supor que o espírito deles se extinguiria, se Deus assim desejasse. Podemos supor a completa aniquilação daquele a quem Deus concede a imortalidade. Mas, como os anjos não têm corpos como os nossos, não podemos supor que sejam capazes de morrer, pois a morte é a separação do corpo e da alma. Portanto, era necessário que Cristo tomasse sobre si a forma de homem para que ele pudesse tornar-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se os anjos estivessem por perto, teriam dito:
Ó poderoso Mestre, tome nossas vestes radiantes. Não tome a simples vestimenta da humanidade. Tome nossas roupas resplandecentes adornadas com pérolas. E Gabriel teria dito: venha, tome minhas asas, ó poderoso Criador, e eu me considerarei demasiadamente honrado por tê-las perdido por tua causa. Tome esta coroa e este manto azul celeste para te revestir, ó Filho de Deus. Coloque minhas sandálias de prata nos teus pés. Não se torne homem, mas anjo, se é que desejas rebaixar-se. Mas não, ele teria dito: Gabriel, se eu vestisse suas vestes, não poderia lutar contra a morte. Não poderia repousar no túmulo. Não poderia sentir as dores e a agonia da dissolução. Portanto, eu vou tornar-me homem. Ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Se nosso Salvador tivesse se tornado um anjo, devemos notar em seguida que ele nunca teria sido um exemplo adequado para nós. Não posso imitar o exemplo angelical em todos os aspectos. Pode ser muito bom na medida em que posso imitá-lo, mas não pode, em todos os aspectos, ser o meu modelo. Se me derem algo para imitar, que seja um homem como eu, então eu posso tentar segui-lo. Um anjo não poderia ter nos dado o mesmo santo e piedoso exemplo que nosso Salvador deu. Se ele tivesse descido do alto na forma de um daqueles espíritos brilhantes, ele poderia ter sido um grande exemplo para os esplêndidos querubins que cercam seu trono. Mas nós, pobres homens mortais, condenados a arrastar as correntes da mortalidade ao longo desta existência terrena, teríamos desviado o olhar e dito: ah, tal exemplo é alto demais para nós. Não podemos alcançá-lo e, portanto, teríamos parado. Se devo esculpir mármore, dê-me uma estátua de mármore que eu deva copiar. E se este barro mortal deve ser talhado no próprio modelo da perfeição, como deve ser pelo Espírito de Deus, então dê-me um homem como exemplo, pois sou homem e como homem devo ser aperfeiçoado. Cristo não poderia ser nosso Redentor, nem nosso exemplo, se tivesse tomado sobre si a natureza dos anjos. Doce é também lembrarmos que, se Cristo fosse um anjo, ele não poderia ter simpatizado conosco. Para simpatizarmos com nossos semelhantes, devemos ser algo semelhantes a eles. Suponha que um homem fosse feito de ferro ou de bronze. Ele poderia simpatizar com nossos pulmões cansados ou com nossos ossos doloridos? Que tal homem ouvisse sobre doenças ou enfermidades? Ele poderia entender. Não gostaria dele como enfermeiro. Não o teria como meu médico. Ele não poderia sentir por mim. Ele não poderia simpatizar comigo. Não, até nossos semelhantes não podem simpatizar conosco a menos que tenham sofrido como nós. Eu ouvi falar de uma senhora que nunca conheceu a pobreza em toda a sua vida e, consequentemente, não podia simpatizar com os pobres. Ela ouviu a queixa de que o pão estava extremamente caro, quando o preço subia a 14 pences o quilo. Ó, disse ela, não tenho paciência com as pessoas pobres reclamando da carestia de pão. Se o pão está tão caro, que vivam de bolos de 1 penny. Eles sempre são baratos. Ela nunca havia estado na posição dos pobres e, portanto, não podia simpatizar com eles. E nenhum homem pode simpatizar com o outro a menos que tenha passado, de alguma forma, pela mesma posição e suportado o mesmo sofrimento. Convém, portanto, que ele fosse feito em todos os pontos semelhantes a seus irmãos, para que pudesse ser um sumo sacerdote fiel. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. Mas se ele fosse um anjo, que simpatia poderia ter por mim? Suponha que eu contasse a um anjo que mal posso resistir às minhas corrupções. O anjo me olharia e se perguntaria o que eu queria dizer. Se eu lhe dissesse que este mundo é um vasto deserto uivante, como ele poderia acreditar em mim, já que nunca ouviu uivos? Seus ouvidos foram apenas saudados por harpas douradas e doces sinfonias, corais de louvor. Se eu lhe dissesse que acho difícil manter-me no caminho e permanecer perto do meu Salvador, o anjo só poderia dizer: não posso simpatizar contigo, pois não sou tentado como você. Não tenho uma natureza limitante para abalar meu ardor, mas de noite, sem descanso, circundo o seu trono com alegria. Nem tenho desejo ou vontade de me afastar do meu grande Criador. Lá está a sabedoria do Salvador. Ele se tornaria homem e não anjo.
Mais uma vez, Cristo tornou-se homem e não anjo, porque ele desejava ser um com sua querida igreja. Cristo foi prometido à sua igreja antes do tempo começar, e quando ele veio ao mundo, disse virtualmente: eu irei com você, minha noiva, e me deleitarei em sua companhia. Vestes de anjo não seriam um traje adequado de casamento para eu vestir, se sou para ser osso de seus ossos e carne de sua carne. Eu estou unido a você por uma união firme e forte. Eu a chamei de Efzibá, meu deleite está em você. E eu disse que sua terra será chamada Beulá, que significa casada. Bem, se eu sou casado com você, viverei na mesma condição que você. Não seria apropriado que o esposo vivesse em um palácio e a esposa em uma cabana. Não seria justo que o esposo estivesse vestido com vestes suntuosas e a esposa com roupas mais humildes. Não, disse ele à sua igreja. Se você habita sobre a terra, eu habitarei. Se você vive em uma tenda de barro, eu farei o mesmo. Sim, disse o Senhor, com ela eu vou por todas as profundezas de cuidado e dor, e na cruz até usarei as amargas dores da morte suportar. Cristo não pode suportar ser diferente de sua igreja. Você sabe que ele não quis estar no céu sem ela. Por isso, fez aquela longa jornada para redimi-la e visitá-la. E quando veio com esta boa missão, ele não desejou que ela fosse feita de barro e ele não fosse feito de barro também. Ele era a cabeça e teria sido uma desordem que a cabeça fosse de ouro e o corpo de barro. Teria sido como a imagem de Nabucodonosor, que precisava ser quebrada. Visto que os filhos participaram da carne e do sangue, ele também tomou parte dos mesmos. Pois ele se tornou perfeito pelo sofrimento, visto que ele era o capitão da nossa salvação. Assim, mais uma vez, você vê seu amor e sua sabedoria, que ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Novamente, se Cristo não tivesse tomado sobre si a natureza humana, então a humanidade não teria sido tão honrada ou tão confortante como é. Considero que ser um homem cristão é a maior coisa que Deus criou. Pequeno como sou, posso dizer de mim mesmo: se sou filho de Deus, sou próximo ao meu Criador. Existe uma distância infinita, terrível, imensurável, mas salvo Jesus Cristo, não há ser entre o homem e Deus. Quanto a um anjo, ele é menor que o homem redimido. Não são eles espíritos ministradores enviados para servir os que herdarão a salvação? Sem controvérsia, o menor ministra ao maior, e o maior não atenderá ao menor. Portanto, os anjos são menores que os homens, pois ministram a nós. A humanidade é uma coisa nobre, pois Deus usou a humanidade uma vez. A humanidade é uma coisa gloriosa, pois foi o manto do Eterno. Deus se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a carne é dignificada e glorificada. Como disse, não seria tão confortável ser um homem se Cristo não tivesse sido um homem. Pois eu sei que devo morrer. Agora, meu conforto é que ressuscitarei novamente. Mas eu não teria esse conforto se Cristo não tivesse sido um homem e se ele não tivesse morrido e ressuscitado novamente. A morte. Eu muitas vezes vi sua masmorra e pensei: como pode ser que alguém escape de lá? Suas paredes são espessas e contra a porta há uma enorme pedra. Está selada firmemente e guardas a vigiam. Ó morte, onde está o homem que pode romper seu sepulcro ou abrir sua porta? Suas barras de ferro, ó morte, não podem ser limadas por um mortal, e suas correntes são pesadas demais para serem quebradas pelo finito. Mas eu me consolo, pois houve um homem que quebrou os laços da morte. Houve um que rompeu a corrente, cortou as barras de bronze, destrancou os portões e fez seu caminho triunfante pelos céus. Nesse homem vejo um exemplo do que eu também farei. Quando a forte trombeta do arcanjo acordar meus átomos adormecidos, eu também acharei fácil ressuscitar, pois assim como meu Senhor e Salvador ressuscitou, todos os seus seguidores também ressuscitarão. E, portanto, morte, eu olho para sua masmorra como uma que deve ser aberta novamente, pois já foi aberta uma vez. Eu olho para o verme do seu sepulcro como uma pequena coisa que deve ceder sua presa e devolver a carne de que se alimentou. Eu olho para a pedra do seu sepulcro como apenas um seixo da praia do oceano, que jogarei de lado com a mão ávida, quando romper as ataduras do túmulo e ascender à imortalidade.
É confortante ser um homem, porque Cristo morreu e ressuscitou. Mas se ele fosse um anjo, a ressurreição não teria essa grande e gloriosa prova. Nem estaríamos tão contentes em ser humanos, vendo que haveria morte, mas não imortalidade e vida. Assim, tentei explicar a primeira parte do assunto e agora passamos à segunda. A tradução literal, de acordo com a leitura marginal, é: ele não tomou sobre si os anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. O que significa que Cristo não morreu para salvar anjos, embora muitos deles precisassem de salvação, mas ele morreu para salvar o homem caído, os eleitos. Agora, gosto de vez em quando de dar aos oponentes da grande doutrina da graça algo difícil de mastigar. Muitas vezes me disseram que a eleição é uma doutrina terrível e que ensinar que Deus salva alguns e deixa outros perecerem é fazer Deus parecer injusto. Às vezes pergunto como isso é possível e a resposta usual que recebo é esta: suponha que um pai tenha certo número de filhos e ele coloque alguns dos seus filhos em uma terrível masmorra e faça os outros felizes. Você acharia que esse pai seria justo? Bem, eu respondo: você supôs um caso e eu responderei: claro que não. O filho tem um direito sobre seu pai, e o pai é obrigado a dar-lhe o que é seu direito. Mas eu quero saber o que você quer dizer com essa pergunta. Como isso se aplica ao caso de Deus? Eu não sabia que todos os homens eram filhos de Deus. Eu sabia que eram seus súditos rebeldes, mas não sabia que eram seus filhos. Pensei que não se tornassem seus filhos até nascerem de novo, e que quando fossem seus filhos, ele os tratava a todos igualmente e os levava a todos ao céu, e lhes dava a todos uma mansão. E nunca ouvi que ele tenha enviado algum dos seus filhos ao inferno. É verdade, eu ouvi você dizer isso. Eu ouvi você dizer que alguns dos seus filhos caem da graça e, portanto, ele os envia para o inferno, e deixo para você resolver o problema de como isso é justo. Mas, Senhor, eu não acredito que todas as criaturas de Deus sejam seus filhos. E tenho uma pequena pergunta para você. Como você explica o fato de que o diabo e os anjos caídos estão todos perdidos? E ainda assim, segundo o que você diz, todos os homens caídos têm uma chance de serem salvos? Ou que Deus deve isso a eles? Como você explica isso? Você diz, isso é diferente. Eu não estava falando sobre os anjos caídos. Mas se você perguntasse ao diabo sobre isso, ele lhe diria que é diferente. Ele diria: Senhor, se todos os homens são filhos de Deus, todos os demônios são igualmente filhos de Deus. Tenho certeza de que deveríamos estar na mesma posição que os homens. E um anjo caído tem tanto direito de se chamar filho de Deus quanto um homem caído. E eu gostaria que você respondesse ao diabo sobre esse ponto com base na sua própria hipótese e ideia de justiça. Deixe Satanás, por sua vez, fazer-lhe uma pergunta. Você disse que é injusto da parte de Deus enviar um de seus filhos para o inferno e levar outro ao céu. Agora, você disse que todas as criaturas são seus filhos. Bem, eu sou uma criatura racional e, portanto, sou seu filho. Eu quero saber, meu amigo, diz Satanás, como você faz para que seja justo que meu pai me envie para o inferno e deixe você ir para o céu? Agora, você deve resolver essa questão com o diabo. Eu não vou responder por você. Nunca supus tal caso. Minhas opiniões nunca me trouxeram a tal dilema. Mas você está nessa encrenca e pode sair dela da melhor maneira possível. Em meu princípio, a ação é justa o suficiente. Homens e demônios pecaram e merecem ser condenados por seus pecados. Deus, se assim resolver, pode justamente destruí-los a todos, ou pode salvá-los a todos, se puder fazê-lo com justiça. Ou pode salvar um deles, se lhe aprouver, e deixar que os outros pereçam. E, como ele fez, ele escolheu salvar um remanescente, e esse remanescente será de homens. E se ele permite que todos os anjos caídos afundem no inferno, tudo o que podemos responder é que Deus é justo e tem o direito de fazer o que lhe agrada com suas criaturas. Você sabe, você concede à rainha o direito de perdoar um rebelde quando ela julgar apropriado, e você não dará esse direito a Deus? Não, você diz, a menos que ele perdoe a todos. Bem, Senhor, então não haveria direito algum nisso. A rainha não lhe agradeceria se você lhe desse a liberdade de perdoar a todos. Ela diria: não há casos em que é para minha honra e para a honra de minhas leis não perdoar e, portanto, não o farei. Há outros casos em que é para a honra da minha clemência e não prejudicial às minhas leis e, portanto, este eu perdoo e defendo o meu direito de fazê-lo.
Agora, o que você daria a um rei ou a um imperador, você negará a Deus? Mas estou aqui para reivindicar esse direito para ele e negá-lo se você quiser. Você terá que negá-lo contra as Escrituras, pois elas declaram de forma autoritativa que Deus é soberano, que Ele tem misericórdia, de que Ele quer ter misericórdia e endurece a que Ele quer endurecer. Agora, venham, se nosso amigo nos permitir, consideremos por um momento esse caso. Como é que os demônios estão perdidos e alguns homens são salvos? Em primeiro lugar, não acho que seja por causa de qualquer diferença no pecado. Quando dois criminosos são levados diante de um juiz, se um deles deve ser salvo e o outro punido, o juiz provavelmente dirá: qual é o maior infrator? Deixe o maior infrator morrer e o menor ser salvo. Agora, eu não sei se Satanás foi o maior infrator do que o homem. Não estou certo de que os anjos caídos pecaram mais do que o homem. Por que, Senhor, você diz? O pecado do homem foi muito pequeno. Ele apenas roubou um pouco do fruto do seu mestre. Ah, mas se foi uma coisa tão pequena, que coisa pequena teria sido não fazê-lo? Se fosse uma coisa tão insignificante, quão facilmente ele poderia ter evitado, e, portanto, porque ele o fez, tornou-se um pecado ainda maior. Você diz, mas Satanás era orgulhoso e os anjos caídos eram orgulhosos. E você também não está bastante nessa direção, meu amigo? Pelo menos Adão estava. Mas você diz, Satanás foi rebelde. Bem, se você não fosse rebelde, não estaria falando assim. Se você não tivesse se rebelado contra Deus, não se colocaria contra a sua soberania. É sua rebeldia que odeia a soberania de Deus. Mas você diz, o diabo foi mentiroso desde o princípio. Eu me pergunto há quanto tempo você tem falado a verdade, Senhor? Você sabe mentir tão bem quanto ele, e embora talvez não tenha desenvolvido seu pecado tanto quanto os anjos caídos, se Deus o deixasse à vontade e retirasse os freios, eu me pergunto qual seria a diferença entre você e o diabo. Eu acredito que se os homens fossem permitidos fazer tudo o que quisessem e não houvesse governo sobre eles, eles quase iriam além de Satanás. Veja Robespierre na França. Veja o que ocorreu durante o reinado do terror. Olhe para os países pagãos. Não ouso contar as abominações, os pecados lascivos que são cometidos publicamente. Aponto-lhe Sodoma e Gomorra e pergunto o que o homem pode se tornar. E digo que não sei, mas que um homem poderia se tornar tão vil quanto um diabo, se a misericórdia restritiva de Deus fosse retirada dele. De qualquer forma, não digo que o pecado de Adão fosse menor do que o de Satanás. Você diz, mas Adão foi tentado a fazer isso. Sim, isso é uma desculpa, mas assim foram a maior parte dos demônios. É verdade que Satanás não foi tentado. Ele fez isso por sua própria vontade. Mas ele tentou os outros espíritos e, portanto, a desculpa que vale para o homem vale para a grande maioria dos espíritos caídos. E por que Deus não selecionou uma parte dos espíritos caídos para serem salvos? Eu respondo que você nunca encontrará outra razão exceto esta. Não posso eu fazer o que quiser com o que é meu? E devemos cair de joelhos e admirar a soberania infinita que passou pelos anjos e salvou os homens que ele quis salvar. Mas suponha que não haja grande diferença no pecado. A próxima questão é, qual dessas duas criaturas é mais digna de ser salva? Qual é a criatura mais valiosa? Qual serviria melhor ao seu Criador se ele a poupasse? E eu desafio qualquer um de vocês a sustentar que um homem pecador é uma criatura mais valiosa do que um anjo. Porque se Deus olhasse para o lucro, falando do modo humano, seria mais lucrativo para ele salvar o anjo. O anjo restaurado não poderia servi-lo melhor do que os homens restaurados? Se eu sirvo a Deus dia após dia, à noite devo descansar, mas os anjos o servem dia e noite em seu templo. Se meu zelo for o mais intenso possível, ainda assim meu corpo se cansará, mas os anjos não conhecem o cansaço. E se salvo, eu serei um mero cortesão pobre ao redor de seu trono. Mas aquele serafim brilhante caído, se tivesse sido liberto, teria sido um grande par para embelezar os salões do Todo-Poderoso. Se algum dia eu for levado ao céu, não tenho as grandes honras angélicas. E minha natureza, quando enobrecida, não superará a que um anjo poderia ter sido se Deus assim tivesse decretado. Mas se Satanás tivesse sido salvo, quão alto ele teria cantado e com que glória ele teria marchado pelo céu para louvor e glória da graça que o resgatou do inferno. Portanto, se Deus tivesse pensado em seu próprio lucro, ele teria salvado os anjos antes de salvar os homens.
Outro pensamento. Às vezes, o governo diz: bem, aqui estão 2 pessoas para serem executadas. Desejamos salvar uma. Qual dos 2 seria o personagem mais perigoso de permitir que continuasse inimigo? Agora, qual poderia prejudicar mais a Deus, falando como um homem falaria, um anjo caído ou um homem? Respondo que o homem caído pode causar pouco dano ao governo divino, em comparação com um anjo caído. Um anjo caído é tão sutil, tão poderoso, tão rápido, tão capaz de voar nas asas do relâmpago, que ele pode causar 10 vezes mais danos ao seu Criador, se é que seu Criador pode ser prejudicado, do que o homem jamais poderia causar. Então, se houvesse algum pensamento desse tipo na mente divina, Deus teria escolhido salvar os demônios, já que eles poderiam, se salvos, glorificá-lo mais, e se não salvos, causariam mais danos. E ainda mais uma consideração aqui, para mostrar ainda mais como é soberana a vontade divina nesse assunto. Talvez alguém dissesse, se um deve ser salvo, que seja salvo aquele que requer menos trabalho para ser salvo. Agora, qual poderia ser salvo com maior facilidade? Você supõe um anjo caído ou um homem caído? Da minha parte, não vejo diferença. Mas se houver, me parece que uma restauração não desorganiza as coisas pela metade como uma revolução. E restaurar os anjos ao lugar de onde caíram, falando como o homem deve falar, não teria sido tão difícil quanto tirar o homem caído do lugar de onde ele caiu e colocá-lo onde os anjos caídos uma vez estiveram. Se Satanás tivesse entrado no céu, teria sido como uma restauração, um velho rei voltando ao seu antigo trono. Mas quando o homem vai lá, é como um rei entrando em uma nova dinastia, um novo reino. É o homem entrando no lugar dos anjos. E para isso, você sabe, é necessária a graça santificadora e o amor redentor. Isso pode ter sido necessário para os anjos caídos, mas certamente não mais para eles do que para o homem caído. Aqui então somos levados de volta à única resposta, que Deus salva os homens e não os anjos, simplesmente porque Ele escolhe fazê-lo. E Ele diz aos anjos que pereceram: não, mas ó Satanás, quem és tu que replicas contra Deus? Dirá a coisa formada àquele que a formou, porque me fizeste assim? Mas você pode dizer, Deus salvou o homem porque teve pena dele. Mas então por que ele não teve pena dos demônios? Eu conheço 2 homens vivendo com 3 ou 4 shillings por semana. Eu tenho muita pena de um deles, de fato, mas o outro, que não está em melhor situação, eu tenho ainda mais pena dele, porque ele já conheceu dias melhores. O homem, é verdade, caiu do Éden, mas Satanás caiu do céu e é ainda mais digno de compaixão pela grandeza da sua queda. E, portanto, se a compaixão governasse o dia, Deus teria decidido pelos anjos caídos e não pelos homens caídos. Mas acho que ouço alguém sussurrando novamente: ah, mas não entendi essa primeira parte. Você disse que não sabia se o pecado do homem era tão grande quanto o pecado de Satanás. Bem, repito isso e digo outra coisa. Por mais sábio que você seja, você também não sabe a diferença. Porque você acha que, se os pecados fossem diferentes, a punição seria a mesma? Certamente não. Você diz o mesmo castigo para o mesmo pecado. Bem, agora os demônios e homens estarão no mesmo inferno. O lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos, é o lugar para onde os homens são lançados e, portanto, eu desafio a provar que seus pecados não são os mesmos. Eu acredito que, se não for o mesmo em grau, é o mesmo em qualidade e na mesma natureza. E, portanto, um anjo caído e um homem caído estão em pé de igualdade, de modo que se Deus faz uma distinção, Ele a faz apenas porque deseja fazê-lo e não dá conta de suas ações. Isso é uma faca que corta pela raiz tudo o que se assemelha ao mérito. Isso tira do defensor do livre-arbítrio qualquer chance de acusar Deus de injustiça. Pois como ele pode provar que Deus é injusto em salvar um homem e não outro, quando ele não ousa sugerir que ele seja injusto em salvar alguns homens e deixar os demônios perecerem? Agora, terminei esse assunto, mas devo fazer uma reflexão prática ou 2, e então terei terminado. Alguns podem criticar esta pregação doutrinária e sairão daqui me chamando de antinomiano. Não serei nada particular quanto a isso, desde que eu possa irritá-los. Pois se um homem odeia a verdade, nunca deixarei de provocar sua ira. E se algum homem ofende meu Deus, então que ele se ofenda. Muito melhor para ele demonstrar sua oposição, pois então talvez ele perceba que ela está nele e se arrependa.
diante de Deus. Mas vou mostrar a você que este é um assunto prático. É prático da seguinte forma: se algum homem não se submete ao direito de Deus de fazer com ele o que lhe agrada, ele tem razões muito graves para duvidar de sua própria piedade. Você diz, muito contundente. Agora, eu não quero dizer nada áspero ou fanático, mas quero dizer isso de novo. Não estou dizendo que se você nega doutrinariamente, mas se em seu coração você odeia a doutrina de que Deus tem o direito de salvá-lo ou destruí-lo, você me dá sérias razões para suspeitar se você alguma vez entendeu sua própria posição diante de Deus. Pois tenho certeza de que nenhum pecador humilde duvidará do direito de Deus de destruí-lo. E acredito que nenhum homem que tenha amor por seus semelhantes, acreditando que Deus tem o direito de destruí-lo, jamais discutirá com Deus se ele escolher salvar outro que seja tão mau quanto ele. Eu lhe digo, é seu orgulho não humilhado que se opõe a essas doutrinas. É seu infernal amor próprio, nascido do inferno, que o faz odiar essa verdade. Os homens sempre se opuseram a isso e sempre se oporão. Quando Cristo pregou isso uma vez, eles quase o arrastaram até o cume do monte para lançá-lo de lá. E eu sempre espero encontrar oposição, se falar clara e abertamente. Mas deixo-lhe uma advertência solene. Se você não acredita no direito de Deus sobre você, temo que seu coração nunca tenha estado certo diante de Deus. Mas uma outra conclusão prática. Se você sente que isso é verdade, que Deus tem o direito de enviar sua alma ao inferno e que se ele salvar outro e não você, ele será justo, mas se ele salvar você, será um ato livre e distinto, amor, você mostra um espírito que está muito próximo ao reino dos céus. Não acredito que o homem admita essa verdade a menos que tenha uma mudança de coração. Ele pode admiti-la em sua mente, mas não sentirá que ela é verdadeira a menos que tenha um novo coração e um espírito reto. Não vou dizer que um homem que acredita na soberania divina deve ser um cristão. Isso seria forçar a verdade. Mas digo que se um homem é humilde o suficiente, manso o suficiente, contrito o suficiente para se lançar aos pés do Salvador dizendo: nada trago em minhas mãos, não tenho justiça nem méritos. Se me condenares, serás justo. Se me salvares, te agradecerei para sempre. Tal homem deve ter tido uma obra de graça em seu coração para chegar a tal conclusão. Se você pode dizer isso, então, pobre pecador, venha Jesus, pois ele nunca o lançará fora. Deixe-me contar uma história sobre o filho pródigo e então terminarei. O pródigo partiu uma manhã e tinha uma longa jornada a percorrer. Ele tinha uma alta colina a escalar, chamada a colina de seus próprios pecados e loucuras. Ele mal havia chegado ao topo dela e estava se aproximando da torre, chamada a Torre do Verdadeiro Arrependimento, quando seu pai, que estava sentado no alto da casa, o viu. E quando viu, correu imediatamente. E antes que seu filho chegasse à porta, ele já havia caído em seu pescoço e o beijado. Ele levou seu filho para dentro de casa, e um banquete foi preparado, e eles se sentaram para a refeição. Mas depois que o filho se sentou, o pai voltou seu olhar para ele, e ele não estava comendo, mas as lágrimas rolavam por suas bochechas. Meu filho, disse o pai, por que você não come? Por que você chora, meu filho? O banquete foi todo preparado para você. Rompendo em lágrimas, o filho disse, pai, tu me perdoas de tudo? Sim, disse o pai, eu perdoo. Coma, meu filho, não chore. O pródigo continuou. O pai voltou seu olhar para os outros convidados e, por fim, olhando novamente para o filho, viu que ele estava chorando novamente e não comendo. Disse o pai, filho, por que você não come? O banquete é todo para você. Por que você chora, meu filho? Pai, disse ele, com as lágrimas rolando por suas bochechas mais uma vez, tu me deixarás ficar aqui? Oh, sim, meu filho, disse o pai. Coma, não chore, você ficará aqui. Você é meu filho amado. Bem, o pródigo continuou e o pai olhou para os outros convidados. Mas depois de algum tempo, ele voltou seus olhos novamente e lá estava seu filho chorando mais uma vez. Meu querido filho, ele perguntou, por que você chora? Ó pai, disse ele, tu vais me manter aqui, pois se não fizer, sei que fugirei. Pai, tu vais me fazer ficar aqui? Sim, meu filho, disse ele, eu vou. Como diz o hino, minha graça, como uma algema, prenderá esse coração errante a mim. O filho enxugou os olhos, continuou sua refeição e nunca mais chorou. Aí está, pobre pródigo, aí está algo para você.
Se você vier a Cristo, você sempre ficará com Ele. E além disso, Ele o manterá lá. Portanto, regozije-se, pois embora Ele tenha o direito de destruí-lo, lembre-se, Ele não fará, pois seu coração está cheio de amor e compaixão por você. Apenas venha a Ele e você será salvo. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.